Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho aqui num tema, olha, bem complexo, mas super importante: os transtornos por uso de substâncias. Recebemos um material muito bom, sabe? Uma visão geral, assim, bem detalhada de uma fonte da área da psiquiatria. E a ideia aqui é tentar entender a fundo o que são esses transtornos, sabe? Diferenciar uns termos que às vezes confundem, tipo abuso e dependência, e também destacar alguns pontos-chave, principalmente sobre uma substância que está muito presente no dia a dia. Basicamente, vamos desmembrar o que define um transtorno por uso de substâncias. Exato. E o ponto central, assim, que o material ressalta é justamente esse: um conjunto de sintomas, né, cognitivos, comportamentais, que mostram que a pessoa continua usando aquilo, a substância, mesmo com os problemas óbvios e sérios que isso está causando na vida dela. É um padrão, assim, persistente e problemático. E olha, logo de cara, um número que me chamou a atenção na nossa fonte. Quase 20% das pessoas lá nos Estados Unidos parece que lidam com algum tipo de transtorno por uso de substâncias. E mais comum em homens. É gente pra caramba, né? Mostra o tamanho do desafio. Ok, então vamos começar a entender melhor isso. Um ponto que o material bate muito na tecla é a diferença entre abuso e dependência. Acho que entender isso é, fundamental, né? Como é que a gente identifica o abuso? Pelo que eu entendi, os sinais têm muito a ver com as consequências na prática, na vida social, é isso. Isso mesmo. O abuso, segundo os critérios ali do material, ele se manifesta quando o uso da substância começa a atrapalhar, sabe? Leva a falhas em cumprir obrigações importantes, tipo no trabalho, na escola ou mesmo em casa. Outra coisa é usar a substância de forma recorrente em situações que são perigosas. Dirigir sob efeito, operar máquinas. Uhum, faz sentido. São riscos bem concretos. Que mais que caracteriza o abuso? Também tem a questão legal, né? Problemas com a lei que se repetem por causa da substância, detenção, esse tipo de coisa. E um ponto bem importante, a pessoa continua usando mesmo tendo problemas sociais, interpessoais, sabe? Que são causados ou piorados pela substância. Brigas em casa, perder amigos, se isolar. O foco do abuso, então, está muito nessas consequências negativas e nesse padrão de uso que coloca a pessoa em risco. Entendi. Então o abuso está mais ligado aos danos e aos riscos. Mas aí vem a dependência. Essa parece que vai um pouco além, né? Adiciona uma camada mais interna, fisiológica, talvez. Exatamente. A dependência, como está descrita lá, ela meio que engloba os aspectos do abuso, mas adiciona outros critérios. Critérios que mostram mais uma compulsão, sabe? E uma adaptação do corpo mesmo. É fascinante ver como a dependência intensifica o quadro. Os critérios incluem uns pontos bem marcantes, olha só. Primeiro, a tolerância. Isso aqui é crucial. Quer dizer que a pessoa precisa de mais e mais quantidade para ter o mesmo efeito, sabe? Ou então a mesma quantidade já não faz mais aquele efeito de antes. O corpo meio que se acostumou. Aham. Segundo, a abstinência. Aqueles sintomas chatíssimos, físicos, psicológicos, às vezes até perigosos que aparecem quando a pessoa para de usar ou diminui muito a quantidade. Cada substância tem a sua síndrome de abstinência característica. Tolerância e abstinência, esses dois parecem ser a base física da dependência, então? Mas tinha mais coisa, né? O material falava algo sobre a quantidade de uso, o tempo. Sim, sim. Outro critério é usar a substância em maior quantidade ou por mais tempo do que a pessoa queria no início. Sabe aquela história do só mais um pouquinho? E nunca é só um pouquinho. E junto com isso vem um desejo forte, persistente, ou então tentativas que não dão certo de diminuir ou controlar o uso. A pessoa quer parar, tenta, mas não consegue manter. Nossa, isso mostra uma perda de controle bem clara. E como isso afeta a rotina, o dia a dia. É outro ponto-chave. Gastar um tempão e atividades para conseguir a substância, para usar ou para se recuperar dos efeitos dela. E isso muitas vezes leva a pessoa a largar de mão atividades sociais, de trabalho, de lazer que antes eram importantes para ela. A vida da pessoa começa a girar em torno daquilo. E tem um último critério que me parece que indica uma negação ou uma dificuldade enorme de parar mesmo sabendo que está fazendo mal. Isso. É o uso continuado, apesar da pessoa ter consciência de que tem um problema físico ou psicológico ali,
persistente que provavelmente foi causado ou piorado pela substância. Tipo, continuar bebendo muito mesmo já tendo um diagnóstico de problema no fígado, sabe? Ou usar uma droga que piore a ansiedade que a pessoa já tem. Ou até mesmo continuar usando depois de sofrer acidentes, quedas por causa do uso. Puxa vida, ouvindo essa lista toda para dependência, fica bem claro que o quadro é mais grave mesmo, né? Um comportamento muito mais difícil de controlar. Mostra que não é só falta de força de vontade, como a gente às vezes culpa por aí. Tem um processo bem complexo acontecendo ali. Sem dúvida nenhuma. O que essa lista de critérios da dependência mostra, na verdade, é uma mudança profunda nas prioridades da pessoa, no controle dela. A substância passa a dominar o jeito de agir, de pensar e até o corpo, né? A fisiologia, mesmo com as consequências sendo terríveis. Essa diferença entre abuso e dependência ajuda muito a gente a entender como o transtorno pode progredir e a gravidade dele. Você falou em tolerância e abstinência como pilares fisiológicos. Dá para detalhar um pouquinho mais o que acontece no corpo? Tolerância é essa coisa de precisar de mais dose? Isso. A tolerância é basicamente uma adaptação do nosso cérebro, sabe? Neurobiológica mesmo. O cérebro, o corpo, eles se ajustam à presença constante daquela substância. Mexe com o receptor, neurotransmissor. É como se o corpo tentasse manter um equilíbrio, mas aí ele acaba precisando demais da substância para ter a mesma resposta que tinha no começo. É um sinal físico de que o corpo está se modificando por dentro. E a abstinência seria tipo o corpo reclamando quando falta a substância. É uma boa forma de ver. A abstinência mostra que existe uma dependência física instalada. O corpo se acostumou tanto com aquilo que quando falta ele reage. E reage com uma síndrome bem específica. Um conjunto de sintomas que podem ir de um mal-estar leve até reações muito, muito graves. Depende da droga, da quantidade, do tempo de uso. O material que a gente analisou indica que cada tipo de substância tem uma síndrome de abstinência bem característica. Falando nas substâncias, quais seriam as que mais aparecem associadas a esses transtornos, segundo a fonte que a gente está usando? Confesso que a resposta me deixou um pouco surpreso. Pode surpreender mesmo. O material aponta 3 principais: cafeína, álcool e nicotina. Substâncias legais que a gente vê todo dia, super aceitas socialmente. E talvez por isso mesmo seja mais difícil perceber onde termina o uso casual e onde começa a se desenvolver um transtorno, né? É verdade. Pensar em cafeína nessa lista junto com álcool e nicotina. A gente tende a achar que cafeína é mais tranquilo, né? Exato. E isso é um ponto muito importante. Ser legal ou ser aceito socialmente não quer dizer que a substância não possa causar dependência e problemas sérios. O álcool e a nicotina têm um impacto gigantesco na saúde pública no mundo todo. A nicotina, especialmente, é uma das substâncias que mais vicia que existem. A cafeína, claro, geralmente tem consequências menos graves, mas também pode causar dependência e sintomas de abstinência bem chatos, e problemas como ansiedade, insônia, se a dose for alta ou a pessoa for sensível. E o fato de serem tão fáceis de achar, né, torna a vigilância ainda mais necessária. E a fonte também traz um ponto importante sobre saúde mental. A depressão aparece muito junto. É uma comorbidade bem frequente. O que isso significa para a gente? Olha, isso aponta para uma relação bem complexa que vai nos 2 sentidos, sabe? Pessoas com depressão ou ansiedade às vezes usam substâncias para tentar aliviar os sintomas, né? Tipo uma automedicação. Só que isso pode acabar virando um transtorno por uso de substância. Por outro lado, o uso crônico de muitas substâncias mexe diretamente com o cérebro, podendo causar ou piorar quadros de depressão ou ansiedade. E tem também as consequências sociais de saúde que o uso traz, né? Tudo isso contribui para o sofrimento da pessoa. É fundamental olhar para as 2 coisas juntas, tratar de forma integrada. Agora, aqui a coisa fica bem interessante. O material dá uma atenção especial para o álcool. Talvez pela gravidade, pela frequência dos problemas que ele causa. E aí levando a uma questão que parece até de prova de residência, mas que é crucial na prática. Qual é a vitamina mais importante para dar para alguém com dependência de álcool? E por quê? A resposta é a tiamina, a vitamina B1. E o motivo é crítico. O alcoolismo crônico,
O uso pesado e prolongado de álcool muitas vezes causa uma deficiência grave de tiamina. Isso acontece porque a pessoa geralmente se alimenta mal, né? E também porque o próprio álcool atrapalha a absorção e o uso dessa vitamina pelo corpo, lá no intestino, no fígado. E por que essa falta de tiamina é tão perigosa justamente para quem bebe muito? Porque a tiamina é fundamental para o nosso cérebro usar a glicose, que é a energia dele. Sem tiamina suficiente, podem ocorrer danos neurológicos gravíssimos, especificamente uma condição chamada Síndrome de Wernicke-Korsakoff. A primeira fase, a encefalopatia de Wernicke, é uma emergência médica, causa confusão mental, dificuldade para andar, que a gente chama de ataxia, e problemas nos olhos, nistagmo. Nossa, que coisa séria. Saber disso é fundamental. E se não tratar essa primeira fase? Aí que está o perigo. Se a encefalopatia de Wernicke não for tratada rápido com doses altas de tiamina na veia, ela pode evoluir para a psicose de Korsakoff. E essa, muitas vezes, não tem mais volta. A pessoa fica com uma amnésia muito profunda, não consegue mais formar memórias novas e tem a confabulação, que é quando a pessoa inventa histórias para preencher as lacunas da memória, sem nem perceber que está inventando. Por isso que dar tiamina é protocolo em qualquer emergência para paciente que chega com suspeita de alcoolismo crônico, especialmente antes de dar soro com glicose, porque a glicose sem tiamina pode piorar ainda mais o dano cerebral. Entendi. Caramba, saber desses detalhes clínicos faz toda a diferença mesmo, né? É um conhecimento que, nossa, vai muito além da teoria. Pode mudar o rumo do tratamento de uma pessoa. E para quem está nessa caminhada de aprofundar os conhecimentos médicos, seja na faculdade, se preparando para a residência ou mesmo buscando se atualizar, olha, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entre agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, aqueles resumos práticos, aulas completas e até flashcards prontinhos para revisar onde você quiser. É ter acesso justamente a esse tipo de conhecimento detalhado, como essa importância da tiamina que a gente acabou de conversar na palma da mão. Fica a dica aí. Mas voltando para o álcool, aquela questão da dependência física que a gente falou fica muito clara quando a gente olha para a abstinência alcoólica, né? O material que a gente viu detalha que não é só uma ressaca mais forte. São síndromes bem definidas, né? Fala em 4. Exatamente. Parar de beber de repente, para quem tem dependência física, pode desencadear um monte de sintomas. E a fonte agrupa isso em 4 síndromes principais que geralmente seguem uma ordem no tempo. A primeira é a abstinência menor. Começa ali entre 6 e 24 horas depois da última dose. Os sintomas são aqueles tremores, sabe? Principalmente nas mãos, ansiedade, agitação, dificuldade para dormir, enjoo, vômito, suor. É a forma mais comum, é ruim, mas geralmente não mata por si só. Depois podem vir as convulsões por abstinência. Geralmente acontecem entre 12 e 48 horas depois de parar de beber. São convulsões do tipo tônico-clônica generalizada, o que o pessoal chama de grande mal. Pode ser uma só ou várias seguidas, o que é mais perigoso. Convulsão já mostra que o negócio está ficando bem mais sério. E a terceira síndrome que o material menciona? É a alucinose alcoólica. Aparece mais ou menos no mesmo período das convulsões, entre 12 e 48 horas, mas às vezes um pouco depois. A pessoa começa a ter alucinações, o mais comum é ouvir coisas, vozes, sons que não existem, ou ver coisas também. Mas o ponto-chave aqui é que, geralmente, a pessoa está orientada, sabe? Ela sabe quem é, onde está, diferente do delírio, que a confusão é total. Mas deve ser bem assustador para quem está passando por isso. Entendi a diferença. E a última, que eu imagino que seja a mais grave, a mais temida. Sim. A quarta e a mais grave de todas é o delirium tremens, o famoso DT. Isso é uma emergência médica com risco de morte real. Costuma aparecer entre 48 e 96 horas, ou seja, 2 a 4 dias depois da última dose, mas às vezes demora até uma semana ou mais. E o quadro é bem dramático. A pessoa fica totalmente confusa, desorientada, muito agitada, não para quieta. Tem alucinações muito vivas. Muitas vezes vê ou sente coisas na pele, tipo insetos andando, tremores fortes no corpo todo,
Febre alta, suando muito, e o sistema nervoso autônomo fica louco. Coração acelerado, pressão alta, arritmia. Sem tratamento rápido no hospital, a mortalidade do DT é alta. Uau. Ouvindo essa descrição, nossa, fica impossível não levar a sério a abstinência do álcool. Não tem nada de frescura. É uma condição médica que pode matar e precisa de ajuda especializada urgente. Bom, então vamos dar uma amarrada no que a gente viu até aqui. A gente explorou a definição dos transtornos por uso de substâncias, né? Esse padrão problemático de uso. Desmembramos bem a diferença entre abuso, que está mais focado nas consequências de fora, nos riscos, e a dependência, que já traz a compulsão, a perda de controle e aqueles fenômenos do corpo, tolerância e abstinência. Isso. Vimos que tolerância é precisar de mais para ter o mesmo efeito e abstinência são os sintomas que vêm quando se tira a substância, que são específicos para cada droga e podem ser bem graves, como a gente viu no caso do álcool. Vimos também que, de acordo com a fonte, as substâncias mais comuns nesses transtornos incluem cafeína, álcool e nicotina, o que lembra a gente que só porque é legal não quer dizer que é seguro, né? E que a depressão muitas vezes está ali junto, como uma comorbidade importante. E damos aquele foco especial no álcool, né? Destacando a importância vital da tiamina, vitamina B1, para evitar a síndrome de Wernicke-Korsakoff, que é gravíssima, e descrevemos as 4 síndromes da abstinência do álcool, a menor, as convulsões, as alucinações e o temido delirium tremens. Foi uma análise bem focada no material que a gente recebeu, nos critérios e nesse exemplo forte do álcool. Exato. Uma análise focada, mas que, nossa, abre muita coisa para a gente pensar, né? Com certeza. E se a gente tenta conectar esses pontos todos num quadro maior, fica muito claro que esses transtornos são condições complexas, com muitas causas, sabe? Não dá para resumir a uma falha de caráter, falta de vontade. Tem alterações biológicas profundas no cérebro envolvidas, como as que causam a tolerância e a abstinência. Tem fatores psicológicos, como essa tentativa de lidar com outros problemas, que a gente vê na comorbidade com a depressão. E tem os fatores sociais, a facilidade de conseguir a substância, as influências da cultura e o estigma, né? Que ainda é muito grande em volta desse assunto. Aquela discussão sobre a tiamina, sobre as síndromes de abstinência, não é só um detalhe médico, né? Ela mostra de forma bem concreta a base física da dependência e os riscos reais para a saúde da pessoa física e mental. Entender esses mecanismos é fundamental. Isso tudo leva a gente para uma questão final, acho que para a gente refletir mesmo. Como será que esse entendimento mais profundo dos mecanismos da dependência, essa base biológica da tolerância, a realidade física da abstinência, essa relação com a saúde mental, como que isso pode mudar o jeito que a gente, como sociedade, como sistema de saúde, lida com o uso de substâncias? Isso vale para as legais, como o álcool, a nicotina, e para as ilegais também. Como que esse conhecimento pode ajudar a gente a ir além do julgamento, sabe? A diminuir o estigma e a construir jeitos mais eficazes, mais humanos de prevenir e de tratar. Fica aí essa provocação final para a gente pensar um pouco.